Em 1965, nos Estados Unidos, uma adolescente de 16 anos viveu um caso de tortura e um dos piores já registrados na história do país. E ela não foi sequestrada ou atacada por estranhos, e sim entregue pelos próprios pais para uma mulher que deveria cuidar dela, e a casa que ela passou a viver se transformou em um inferno. Sylvia Marie nasceu no dia 3 de janeiro de 1949 em Indiana. Seus pais eram artistas de circo, então a sua rotina foi sempre muito instável. A família se mudava constantemente por conta do trabalho itinerante dos pais, e ela era a filha do meio entre dois pares de irmãos gêmeos. A irmã mais próxima da Sylvia era a Jenny, e ela sofria de poliomielite, então ela tinha muita dificuldade na locomoção. E apesar da sua vida muito difícil, a Sylvia era descrita como meiga, educada e tímida. Ela não era uma menina rebelde, então não... Corta. E apesar da sua vida difícil, a Sylvia era descrita como meiga, educada, gentil e tímida. Ela não era uma garota rebelde, então ela não tinha nenhum histórico de problemas. Ela só era uma adolescente tentando viver uma vida comum. Mas a instabilidade financeira e o estilo de vida dos pais fizeram com que ela e a Jenna fossem deixadas em casas de terceiros durante a sua infância. Então os pais precisavam da ajuda de outras pessoas para poder cuidar das filhas. Até que em 1965, os pais tomaram uma decisão que mudou completamente a vida da família. O pai das meninas decidiu deixá-las com a Gertrudes, uma vizinha próxima que tinha 7 filhos. O combinado era pagar $20 por semana. Ele já sabia que a família precisava do dinheiro. Ele nunca entrou na casa para saber como era a convivência entre eles e se o lugar era mesmo de confiança para deixar as filhas. Ele só confiou completamente na aparência dela e na convivência social. A Gertrudes era conhecida como uma mulher que cuidava muito bem das crianças, mas a verdade era completamente diferente. Ela era fisicamente debilitada, emocionalmente instável, deprimida e cheia de frustrações. E no início parecia um acordo temporário, mas aos poucos as coisas começaram a mudar. E quando o pagamento semanal começou a atrasar, ela reagiu de uma maneira muito violenta, batendo nas meninas. E a Sylvia passou a ser o alvo específico da Gertrudes, então ela era humilhada diariamente. Ofensas verbais, acusações falsas e xingamentos constantes. Gertrudes dizia que a Sylvia era mentirosa, promíscua e ingrata. Ela criava histórias inexistentes e tratava aquilo como uma verdade absoluta. Aos poucos, a casa inteira começou a tratar a Sylvia como uma merecedora de castigo. E esse foi o ponto onde o castigo deixou de ser individual e virou algo coletivo. Os castigos se tornaram algo diário, como espancamentos com cinto, beliscões, chutes e queimaduras com cigarro. E aos poucos a Gertrudes incentivou os filhos e os vizinhos a participarem. Então crianças e adolescentes entravam na casa simplesmente para agredir a Sylvia. E ela era obrigada a tirar toda a roupa diante dessas pessoas, sendo ridicularizada, e ela era chamada por nomes degradantes. Em determinado momento, ela foi retirada da escola, então ela perdeu completamente todo o contato que ela tinha com o mundo externo. Perdeu a sua proteção, o porão passou a ser uma cela para ela, era alimentada com restos de comida privada de dignidade, higiene e humanidade. A Sylvia era obrigada a ingerir as próprias fezes e a Gertrudes começou a aquecer uma agulha para marcar a pele dela, e uma dessas frases era: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso". Isso não era só uma dor física, mas uma destruição psicológica. Enquanto isso, a irmã dela, a Jenna, era ameaçada constantemente para manter tudo aquilo em segredo.
Em outubro de 1965, ela estava muito debilitada fisicamente, ferida, desnutrida, fraca demais para se defender. No dia 24 de outubro de 1965, a Silvia morre. 2 dias antes, ela levou uma surra de cabo de vassoura, então isso gerou uma hemorragia cerebral, mas ela morreu sim com isso, mas não só isso. Toda a situação, então as agressões, a falta de alimentação, o ambiente, a higiene que ela tinha. E quando a polícia foi chamada, a tentativa inicial era culpar a Silvia, mas em um momento de coragem, a Jenna se aproxima dos policiais e sussurra no ouvido deles: "Me tira daqui e eu conto tudo." A investigação revelou todos os atos horríveis que aconteciam com ela dentro da casa, e em depoimentos, vizinhos, as crianças que participavam dos espancamentos revelaram que não foi só um ato isolado, mas era algo que acontecia constantemente, mostrando que tudo era um ciclo de violência permitido e incentivado. A Gertrudes foi condenada à prisão perpétua. Sua filha, Paula, também participava de tudo aquilo. Teve uma pena severa e todos os adolescentes e crianças foram enviados a instituições juvenis. Gente, eu já chutei essa câmera umas 3 vezes, então vocês vão notar que a cada take tá numa posição diferente, porque eu não consigo arrumar como estava anteriormente. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Eu acho essa história muito chocante e pesada. E uma parte que me pega muito é imaginar uma adolescente sendo espancada por outros adolescentes e crianças. Essa parte não entra na minha cabeça. Já é difícil imaginar uma mulher adulta fazendo isso, mas adolescentes e crianças me pega muito. E outro ponto que eu acho importante citar é a falta de responsabilidade dos pais em deixar na casa de alguém que eles sequer conheciam. Não dá pra levar junto, tudo bem, mas que deixasse na casa de alguém que eles conheciam, que sabiam que ali seria um lugar seguro. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse caso, então comenta aqui, curte o vídeo, me segue aqui no YouTube porque me ajuda muito. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.